Convidava, portanto, a todos os irmãos a curvarmos os nossos joelhos para orar ao Senhor. Nosso bom Deus e nosso bom Pai, como acabamos de cantar, Senhor, que amor glorioso Tu tiveste para cada um de nós, Senhor, ao morrer na cruz, Senhor, para podermos, ó Deus, ter acesso à Pátria Celestial. Por isso te agradecemos, Senhor, por o privilégio que nos dás, Senhor, de mantermos no nosso coração essa esperança, Senhor, vivermos contigo eternamente. Ó Pai do céu, ajuda-nos, Senhor, e perdoa os nossos pecados de tal maneira, Senhor, que nós possamos sentir a Tua presença no nosso coração diariamente e que possamos assim honrar e bendizer o Teu santo e divino nome para a nossa vida fora, Senhor. Te pedimos, ó Deus, também sejas como mensageiros que escolheste esta manhã para nos transmitir a mensagem. Possas, ó Deus, colocar na sua boca as palavras, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, ouvi-las e ser também um alimento para cada um de nós. Protege-nos e guarda-nos nos trabalhos que vão ter lugar nesta manhã. No santo nome de Jesus te peço estes favores. Amém. Vamos dar lugar agora aos dízimos e às ofertas, iniciando com as crianças. Oremos. Obrigado, Pai Nosso, porque com fé Tu permitiste que cada um de nós colocasse parte daquilo que Tu nos dás diariamente em Tuas mãos. Com fé, nós queremos que são as Tuas mãos que irão guiar estes recursos para o avanço da Tua obra no mundo, para provar o amor que nós devemos ter ao nosso próximo, para ajudá-los a poderem encontrar
Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos os meninos. Hoje trago-vos uma história que se passou no tempo de Jesus. Está escrita no livro de Lucas, capítulo 5. E diz-nos que certa noite estavam 2 barcos lá no mar da Galileia. Estava muito escuro e eu acredito que a lua iluminava aquela noite. E lá nesses barquinhos estavam 4 homens. Era o Pedro, era o André, o Tiago, muito bem, e o João. O Pedro, o André, o Tiago e o João estavam no mar que se chamava Mar da o Mar da Galileia. E eles passaram ali a noite para pescar. Há uma música que diz assim: Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Pedro, André, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. O Pedro, o André, o Tiago e o João estavam ali no mar para pescar. Então eles pegaram nas suas redes e lançaram as redes ao mar. 1, 2 e 3 e jogaram a rede ao mar. A rede entrou lá no fundo do mar e esperaram. Só que quando estavam à espera e decidiram puxar, não veio nenhum peixe. Eles começaram a ficar um bocadinho tristes. Ai, já estou tão cansado. Olha, vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. 1, 2, 3 e vamos lançar a rede. E eles jogaram a rede para o mar e ela entrou lá no fundo. Agora vamos puxar a rede. E quando eles puxaram a rede, não vinha nenhum peixe. Passou a noite, a lua escondeu-se e nasceu o sol. E durante o dia dá jeito de pescar? Não, porque realmente um barco depois faz sombra ali para o fundo do mar e os peixes fogem. Então o Pedro, o André, o Tiago e o João decidiram que não valia mais a pena continuar a pescar e navegaram até a areia, até à praia. E quando estavam ali na praia decidiram, olha, vamos ter que arrumar as nossas redes. E arrumaram as redes direitinho para não se enxugarem, para irem pescar no outro dia à noite. Enquanto estavam ali a arrumar as redes, chegou uma grande multidão. Começaram a chegar muitas pessoas, mais pessoas e mais pessoas. Depois eles viram lá uma pessoa e descobriram porque é que estava uma multidão ali. Quem é que tinha chegado ali? Jesus tinha chegado àquela praia e as pessoas que estavam ansiosas para ouvir Jesus e começaram a empurrar Jesus. Ou seja, era tanta gente e Jesus começou-se a afastar, que era para poder falar para tanta multidão, para uma multidão tão grande. E quando chegou, viu que já estava com os pés aonde? Na água, no mar. Então teve uma ideia. Como vi que o Pedro estava ali a arrumar as redes, disse assim, olha lá, não me queres ajudar e levar o teu barco para eu falar para esta multidão lá do mar? E o que é que acham que o Pedro fez? Muito bem, o Pedro aceitou o convite de Jesus, porque ele estava disposto a ajudar este grande homem. E ali foram. E estando mais afastados, ali no mar da Galileia, Jesus disse assim ao Pedro, olha, depois da pregação, olha, chegou a hora de tu lançares as redes novamente.
E o Pedro começou a pensar, vou lançar as redes agora, durante o dia. Vocês acham que era boa ideia? Durante o dia não se consegue pescar nada. Durante o dia não se consegue pescar nada, mas o Pedro não argumentou. Ele disse assim, Jesus, se tu dizes e se tu mandas, eu vou obedecer. E quando Pedro jogou a rede para o mar, a rede entrou lá no fundo, e eles esperaram um bocadinho. Quando puxaram as redes, o que é que tinha acontecido? As redes estavam cheias de peixinhos. Eles começaram a puxar e a puxar. Olha, mas eram tantos peixes que a rede rasgou-se e começaram a cair os peixes. Então eles gritaram para o outro barco que estava junto à praia para os virem ajudar. Eles vieram ajudar, carregaram os 2 barcos cheios de peixes e foram até à praia. Quando chegaram à praia, Pedro estava contente ou não estava? Estavam tão contentes. Que grande milagre! Como é que foi possível pescar tantos peixes e ainda por cima de dia? E Jesus olhou para aqueles homens e para Pedro em particular, que tinha recebido o chamado e tinha feito o quê? Tinha obedecido, pescado durante o dia. E ele olhou para Pedro e disse assim, Pedro, eu quero que tu sejas mais do que um pescador. Eu quero que tu sejas um pescador de homens. Um pescador de homens? O que é isso? O que é um pescador de homens? É para pescar homens no mar? Não é, não. Um pescador de homens. No fundo, Jesus queria dar-lhes uma missão muito especial. E queria que o Pedro fosse buscar pessoas para aceitar a Jesus, não é, Duarte? Tomás? Era para buscar pessoas para aceitarem a Jesus. Vocês querem ser pescadores de homens? Querem? Vocês sabem que Jesus tem chamado ao longo da história muitas pessoas para trazerem outros para Jesus. E Pedro foi um grande homem, levou muitas pessoas para Jesus. Inclusive, ele esteve à frente na liderança da igreja. Vocês sabem que hoje é um dia especial, sabiam? Porquê? O que é hoje? Hoje é o dia do pastor. E vocês sabem qual é o papel do pastor numa igreja? Ser um servo. Pregar a verdade, cuidar da igreja, ser um servo de Deus, estando disposto a ajudar a Deus. Eu hoje pedi ao pastor para estar aqui conosco, porque eu queria lhe perguntar, tal como Pedro foi chamado por Jesus para seguir a Jesus, eu queria lhe perguntar ao pastor, quando é que ele sentiu o chamado para seguir a Jesus e ser um pastor? Eu tinha 9 anos de idade quando pela primeira vez senti que queria ser um pastor. E desde essa altura para cá, a ideia foi se tornando cada vez mais intensa. E pronto, e um dia acabei por me tornar pastor mesmo. É uma história interessante que um dia, quem sabe, eu vou contar a cada um de vocês, quem sabe até partilhar com a própria igreja, no seu todo. Muito bem, então o pastor se calhar tinha a idade de alguns aqui. Quem é que tem 9 anos aqui? E o Gui, a Cláudia, viu? O pastor tinha a vossa idade. Quando senti vontade para ser pastor, para poder seguir a Jesus de uma forma especial, trazendo outras pessoas para Jesus. Eu tinha mais uma pergunta. O que é mais importante para si enquanto pastor? Ou seja, ser pastor, qual é a maior alegria que tem no seu coração? O momento mais bonito e mais feliz da vida do pastor são os batismos. Porque é ali que se percebe, em certa medida, o resultado do trabalho quando pessoas estão dispostas a entregar a sua vida a Jesus. Em certo sentido, é neste momento que nós vemos a pesca dos homens e das mulheres também. Muito bem. Então, de alguma forma, o pastor é um servo de Deus, levando pessoas para Jesus. Quem aqui quer ser um servo de Deus, levando pessoas para Jesus? Muito bem. Então, eu acho que nós temos uma mensagem especial hoje para o pastor esta manhã. Alguns meninos não sabem, mas é uma surpresa que nós vamos fazer ao pastor. Eu vou pedir para vocês se levantarem todos e porem assim, numa filinha, todos em cima da escadinha. A Cláudia mais para lá
Isso. Fazerem assim uma fila aqui à frente. Puxa-os para lá. Isso, para todos os meninos. E os mais pequeninos podem vir para a frente. Isso. Isso. Muito bem. Então agora é o nosso desejo, tal como o desejo desta igreja, que o pastor continue a ser um servo de Deus. E nós vamos comprometer-nos a orar pelo pastor, para que ele seja um servo de Deus, tal como também nós queremos ser todos servos de Deus. Então vamos fazer uma coisa, vamos cantar uma música para o pastor, que é aquela música que a gente conhece bem. Faz-me um servo, está bem? O Bruno vai começar. Amém. Vamos agora para os nossos lugares, está bem? Boa tarde aos irmãos. Como os irmãos já puderam, portanto, verificar pela história da criança, hoje é o dia do pastor. Se é que o pastor tem algum dia. Todos os dias, portanto, devem ser do pastor. Mas hoje, no dia 11/10 de 2014, a União resolveu, portanto, dedicar este dia ao pastor. E como as crianças já fizeram uma pequena homenagem, nós, os mais velhos, também vamos, portanto, fazer uma pequena homenagem. Eu pedi ao pastor, portanto, que viesse aqui para o meu lado. Eu vou, portanto, ler uma mensagem que nós temos, portanto, para o pastor. Querido pastor, hoje é um dia especial. É um dia para recordar decisões, vitórias, falhas, o tempo que já passou e os bons momentos. Dia para renovar votos e aperfeiçoar qualidades. Dia também para sorrir ou chorar. Mas, acima de tudo, hoje é o dia de saber que fui escolhido por Deus. Toda a história da sua vida, todos os momentos, todas as oportunidades, todas as noites difíceis e também as mais tranquilas, Deus esteve sempre ao seu lado. Ele sabe quem é o pastor. Ele conhece-o desde o ventre da sua mãe e Deus sempre teve um papel importante para si. Jesus morreu por si. Ele disse:
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Querido pastor, nunca esqueça que, apesar de ser pastor, também é ovelha. E o seu pastor é alguém maravilhoso e benigno, tardio em irar-se e que o guia por veredas tranquilas. Mesmo em meio do vale da sombra da morte, não tema. Siga apenas o seu pastor. Ele o livrará do laço do passarinheiro e sob as suas asas encontrará segurança. Ele vai em busca de uma única ovelha porque ama cada uma individualmente. Se um dia sentir-se só, uma ovelha desgarrada, fraquinha ou solitária, em meio do grande rebanho, lembre-se que ao lado do bom pastor nada lhe faltará. Parabéns, pastor. Que a alegria deste chamado brilhe mais e mais em seu coração e que outras ovelhas sintam a influência positiva de uma vida transformada, não por esforços humanos, mas pelo seu grande amigo, Jesus. Estamos consigo, pastor. Conte connosco neste ministério especial. Com carinho, o seu rebanho da Igreja Adventista que está no Funchal. Agora nós temos, portanto, uma oferta, um brinde, portanto, para oferecermos ao pastor. Uma pequena lembrança, não tem muito significado, mas, portanto, que nós vamos oferecer ao pastor para que ele se recorde sempre da Igreja do Funchal. Pode não ter um valor monetário elevado, mas significado tem, irmão Zeca, tem um grande significado. E podem acreditar que guardarei com muito carinho esta recordação do dia 11 de outubro de 2014, acima de tudo porque ela representa a preocupação e o afeto de uma igreja para com um irmão seu. Por isso, desculpem lá, eu precisava rasgar mesmo o papel. De maneira que aqui está. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela dedicação. E peço acima de tudo a Deus que possa ajudar-me a poder estar à altura das necessidades espirituais que a igreja tem. Mas mais do que isso, possa lembrar-me sempre da necessidade de depender do Senhor para que seja o seu Espírito a trabalhar em todos e a unir-nos para um dia podermos estar debaixo da árvore da vida, contentes e felizes pelo fato de termos sido chamados para fazer parte do seu povo. Muito obrigado. Agora, em seguida, eu vou pedir, portanto, à família do pastor, Armandélia, subam cá à tribuna. Pedir também à Tânia, como anciã. Não sei se é possível. Nós, portanto, vamos aqui ajoelhar-nos e pedimos aos irmãos, portanto, mantenham-se de pé, enquanto o nosso irmão Noé vai fazer uma oração de consagração ao pastor. Senhor nosso Deus, com a gratidão e alegria, aqui estamos, agradecendo aquilo que nos deste na vida, porque ainda nos dás e nos mantens com vida, pela Tua palavra, a grande dádiva do Teu maravilhoso Filho, o seu sacrifício por nós. Obrigado por tudo. Obrigado que tens orientado toda esta mensagem a ser
proclamada nesta terra, é embora com deficiência, mas que tens conduzido sempre os teus servos, os dirigentes deste povo, a que isto possa ser feito no melhor possível, ainda que humanamente. Te suplicamos neste momento uma bênção muito especial para o pastor que aqui tens colocado, para aquele que escolheste para aqui. Uma bênção para si, no seu trabalho, no seu dia-a-dia, que ele possa ser aquele que, cada dia, é um aprendiz com a tua palavra para o ensino e a proteção, a orientação deste povo. Obrigado por tudo. Uma bênção também muito especial para toda a sua família, a sua mulher, os seus filhos, enfim, que eles possam ser em tudo corajosos, em tudo aquilo que façam e que venham a fazer. Dá a este e a todos os teus servos uma coragem de vida para que sejam persistentes e constantes com esta fé neste prosseguimento que estão a seguir. Que os teus santos anjos sejam os companheiros de todos e por todos. E que este pedido, Senhor, não seja só para este local, mas seja extensivo a todos os lugares onde tens os teus servos a proclamar esta mensagem de amor e de salvação. Guarda-nos em nome do Senhor Jesus. Cristo entra no horto a sós, inclina-se a orar. Triste ergue a Deus a voz, dispõe-se a nos salvar. Que angústia ao orar em dor, em sangue se torna o seu suor. Afasta este cálice meu, ó Pai, se possível for. Quanto sofrimento atroz provou o Salvador. Vede quanto amor por nós, divino e santo amor. Aos ombros suportou a cruz, por nós se dispôs à morte e à dor, mas logo
vencedores. Prezados irmãos, é bom podermos estar aqui e gostaria de pessoalmente dar as boas-vindas a todos aqueles nossos queridos amigos que também, através da internet, nos acompanham, sabendo que, independentemente do fato de não podermos talvez estar juntos, mas podemos, no mesmo espírito, adorar ao mesmo Deus. E isto é, por si só, um grande motivo de alegria. Gostaria de dizer, meus queridos irmãos, que em relação à pequena ou à importante homenagem que fizeram ao Dia do Pastor, quero agradecer não só o carinho que os irmãos nos têm dispensado como família, mas, acima de tudo, agradecer-vos mais do que tudo o que possam ter demonstrado neste momento, o suporte em oração que eu sei que a Igreja tem nos oferecido. Nós sabemos que, humanamente falando, não há nem capacidades, nem méritos em nós para a realização do trabalho grandioso que Deus nos pede para realizar. Mas é através da intercessão que o Senhor, atendendo às vossas orações, pode fazer algo por meio destes seres limitados que somos nós. Que Deus os abençoe, que Deus os bendiga de uma forma muito especial. Meus queridos irmãos, da parte da Conferência Geral, nós temos hoje um pedido muito especial. Eu gostaria, já que estamos a falar sobre oração, de que pudéssemos, antes de passarmos à meditação desta manhã, podermos ter um momento muito especial de oração em favor de muitos irmãos nossos. E mesmo que não sejam propriamente irmãos na fé, que nós possamos orar por muitas daquelas pessoas que, em países africanos, aqueles que nomeadamente estão a ser assolados pelo vírus ébola, que nós possamos orar em favor destas comunidades. Há uma preocupação generalizada também já ao nível da Europa, dos Estados Unidos, dos países ditos primeiro mundo, no sentido de haver uma contenção para a evolução desta doença que poderá ter efeitos epidémicos e pandémicos. Mas, mais do que estarmos preocupados com a evolução da doença, nós precisamos orar em favor das muitas pessoas que neste momento estão enlutadas, daqueles que sofrem com os efeitos desta doença tão terrível. Eu gostaria de convidar a que nós, neste momento, pudéssemos efetivamente elevar ao Senhor uma prece muito significativa. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em se ajoelhar, mas aqueles que o puderem fazer, eu pediria a gentileza de, em humildade, novamente diante do Senhor, nós nos ajoelharmos para orarmos, intercedermos em favor destas pessoas que estão a passar por problemas associados à propagação do ébola. Vamos ajoelhar-nos aqueles que puderem. Nosso Deus, nós sabemos, Senhor, através do relato profético que Tu nos fizeste outrora, de que nos últimos tempos haveria o surgimento de guerras, de problemas naturais, como tremores de terra, como abalos sísmicos, mas também, Senhor, nos é dito que haverão fomes e que acontecerão pestes por toda a parte. Senhor, nosso Deus, é verdade que a ciência tem evoluído de forma como nunca antes, mas também é verdade que as doenças que vão surgindo deixam cada vez mais a humanidade perplexa diante da sua complexidade e diante da sua agressividade. Neste momento, bom Pai, nós queremos colocar diante de Ti tantos destes nossos irmãos que habitam em países onde o vírus do ébola está a causar efeitos tão devastadores. Nós queremos, Senhor, pedir-te em favor de tantas famílias que já perderam amigos e queridos seus. Nós queremos pedir-te, Senhor, que Tu possas abençoar também as autoridades médicas e sanitárias, no sentido de que eles não se sintam desanimados, mas que possam encontrar em Ti a motivação para continuar
a esclarecer, continuar a prevenir e continuar a salvar vidas. Querido Deus, eu sei que no céu tu sentes intensamente a perda de cada uma das vidas que se estão a esgotar neste momento. Mas também, Senhor, sabemos que tu tens um plano que consiste na breve vinda de Jesus a este mundo. E é por isso, Senhor, que nós neste momento não só nos unimos em favor de tantas pessoas que ao redor do mundo sofrem, mas também nos unimos pedindo-te, Senhor, que tu nos dês a capacidade para ajudarmos na propagação do Evangelho, para que Jesus logo venha. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos permites vivermos em tão boas circunstâncias. Apesar, Senhor, das dificuldades que temos, mas vivemos realmente em condições comparadas com outros seres humanos, condições verdadeiramente privilegiadas. E por isso, bom Pai, ajuda-nos também a termos uma atitude proporcional ao nível de privilégio que nós temos. Pedimos-te mais uma vez que tu nos abençoes nesta meditação. É o que te pedimos e agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a que pudéssemos abrir a nossa Bíblia no livro de São João, no capítulo 13, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 15. Evangelho de São João, capítulo 13, do verso 1 até ao verso 15. E peço desculpa pelo meu lapso de memória. Nós deveríamos ter orado também pelo nosso irmão João Rocha. Eu recebi há instantes uma indicação a dizer-nos que o nosso irmão João Rocha, que normalmente costuma sentar-se nesta coluna, ele está hospitalizado. Não sabemos, eu pelo menos não recebi a informação de qual o problema de saúde, mas que nós possamos interceder em favor deste nosso querido irmão. Aqueles que eventualmente tiverem condições, quem sabe hoje, talvez poderem tentar visitá-lo, também acredito que ele sentir-se-á reconfortado por esta atenção e por este cuidado. Assim que, voltando novamente ao texto bíblico, o Evangelho de São João, capítulo 13, nós encontramos aqui neste texto a descrição que o evangelista, o discípulo amado, faz a respeito da última ceia que Jesus tinha passado com os seus discípulos. E diz então assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, Jesus, sabendo que o Pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes na toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis o bem, porque eu o sou. Mas, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés a vós, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu, vós façais uns aos outros também. Meus queridos irmãos, há 7 importantes lições que a experiência do lava-pés nos ensina.
Primeira lição, ou primeira ideia, é que o lava-pés foi instituído por Jesus. E porque foi instituído por Jesus, ele nos recorda o próprio exemplo de Cristo e a atitude de humildade que ele teve em relação aos seus discípulos e, por consequência, em relação a toda a humanidade. Portanto, o lava-pés é também um sinal da nossa própria salvação, uma celebração da humilhação que Cristo viveu para poder nos salvar. O lava-pés ensina-nos também que devem os crentes confessar todos os seus pecados e arrependerem-se deles para que possam, desta cerimónia, participar com disponibilidade para deixarem de lado o orgulho, a rivalidade, a inveja, os ressentimentos e, sobretudo, o egoísmo. O lava-pés também nos ensina que nele está o memorial da encarnação. Demonstra, portanto, o exemplo de Cristo ao se humilhar, tornando-se ser humano, e ao aceitar morrer a mais vergonhosa das mortes que existia na antiguidade nos seus tempos. O lava-pés também serve para nos mostrar o propósito de que cada crente deve se preparar com amor, com ternura, para poder viver num ambiente de amor fraternal, onde cada um de nós esteja disposto a servir um ao outro e a cumprirmos a missão na qual Jesus nos convidou a participarmos, a missão de levar o Evangelho a todo o mundo. Ainda o lava-pés simboliza a purificação do coração. Como Jesus disse a Pedro, na verdade, o lavar os pés representava também a purificação do nosso coração, a purificação do nosso pensamento, do nosso ser, da nossa mente. Termos, portanto, a mente de Cristo. O lava-pés representa também o perdão e a efetiva purificação que só Cristo pode exercer na nossa vida. É por esta razão que nós, ao participarmos da cerimónia da Santa Ceia, nós não só devemos pedir perdão pelos nossos próprios pecados, mas devemos estar dispostos a perdoar as falhas do nosso irmão em relação a nós. O lava-pés, por último, simboliza também e tem como objetivo associar-nos a Cristo numa relação de companheirismo. A Bíblia diz-nos, no verso 8, quando Jesus responde a Pedro, Jesus diz-lhe: se eu não te lavar os pés, então não tens parte comigo. Ao participarmos do lava-pés, meus queridos irmãos e amigos, nós estamos a dizer ao Senhor que nós também queremos fazer parte do seu reino, que nós também queremos herdar a pátria celestial e que, naquilo que for necessário, nós também estaremos dispostos a sofrer os sacrifícios que tivermos que enfrentar no caminho para o céu. Assim, meus queridos irmãos e amigos, nesta manhã eu quero deixar a todos, da parte do Senhor, um apelo, um convite solene para que cada um de nós possa também participar não só da cerimónia do lava-pés, mas também da ceia do Senhor. Não sou eu quem convido, é o Senhor quem lhe estende, meu querido irmão e meu querido amigo. É o Senhor quem lhe estende este convite. Por isso, aceite-o, não por ser eu a fazê-lo, mas por ser o nosso grande amigo e Salvador, a fazê-lo a si, pessoalmente. Nós, ao partirmos para o próximo momento da nossa adoração, eu gostaria que pudéssemos cantar o hino 155. Nós vamos cantar as estrofes deste hino e, após termos concluído o seu cântico, eu pediria que o piano, que a irmã Alice pudesse continuar tocando por mais alguns instantes, enquanto cada um de nós se retira para o seu lugar de lava-pés. Recordando que os homens farão o seu lava-pés no lugar habitual, aqui, portanto, saindo pela porta principal, na sala onde costumamos
reunir-nos e as senhoras farão, portanto, sairão pela escada de emergência em direção ao salão onde habitualmente também elas fazem o lava-pés. Gostaria que então pudéssemos, meus irmãos, numa atitude de unidade e de oração, cantar as estrofes do hino 155. Coloquemo-nos de pé para entoarmos este hino. Vive Santo Espírito
Depois do bom momento que já tivemos de adoração ao Senhor pelos cânticos, pela oportunidade de participarmos do Lava Pés, nós queremos neste momento convidar a todos os irmãos que possam participar também agora dos símbolos da nossa salvação materializados no pão e no sumo da uva. E nós gostaríamos de pedir que cada pessoa, numa atitude de adoração, numa atitude de entrega ao Senhor, possa, ao receber o pão, sentir que é o exemplo e o caráter de Cristo que está a receber em suas mãos. Ao receber o sumo da uva, que é a propiciação dos seus pecados, que está a ser-lhe entregue, vinda diretamente das mãos graciosas do nosso Salvador. Isto posto, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho, aliás, na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, primeira Epístola, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ler o verso 23, onde o apóstolo Paulo, nas recomendações que dá à igreja primitiva, ele nos diz como deve ser celebrada a ceia do Senhor, nomeadamente como deve ser oferecido o pão. Diz o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo deixa-nos o seu exemplo ao tomar justamente aquele pão que representava o seu corpo e que agora era dividido entre os seus apóstolos, não porque fosse o seu corpo desmembrado, mas porque o seu exemplo passava daquele momento em diante, a ser a inspiração, não só destes homens que tinham seguido Jesus durante 3 anos e meio, mas também passaria a ser um exemplo, a ser seguido por cada um dos crentes que fossem feitos, dos convertidos que fossem feitos para o reino de Deus. Assim, nós também, simbolicamente, ao partirmos este pão, nós o estamos a distribuir graciosamente à humanidade. Da mesma forma que na multiplicação dos pães Jesus ofereceu miraculosamente pão para que alimentasse uma grande multidão, o corpo de Cristo também continua a ser, a vida do nosso Senhor continua a ser a motivação para todos aqueles que desejam viver de acordo com a vontade do Senhor. Nós vamos, neste momento, pedir à congregação que se coloque de pé. Aqui à frente nós nos ajoelharemos e pediremos ao irmão Zeca que possa pedir, através de uma prece elevada aos céus, a bênção para este símbolo que agora tomaremos em nossas mãos. Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos altos dos céus, nós, Senhor, abaramos aqui agora desta mesa, Senhor, depois daquele ato de humilhação que tivemos com o nosso irmão, te pedimos, ó Deus, que na verdade possamos tomar a responsabilidade, Senhor, que tu, Senhor, na verdade entregaste o teu corpo, sem pecado, Senhor, para que cada um de nós possa ter, Senhor, acesso à vida eterna. Ó Senhor, que esse sacrifício não possa ter sido em vão para nenhum de nós, Senhor, mas que possamos, ó Senhor, levar uma vida, Senhor, cheia de alegrias, Senhor, uma vida consagrada a Ti, e que, Senhor, um dia possamos tomar, Senhor, também esta Santa Ceia na Pátria Celestial contigo, Senhor. Ó Pai, que Tu possas abençoar, Senhor, este pão, Senhor, que simboliza o Teu corpo, Senhor, o Teu corpo sem pecado que entregaste para cada um de nós, e que, ó Senhor,
nós, ao tomarmos o mesmo, Senhor, possamos, ó Senhor, ter a responsabilidade, Senhor. Tu nos destes uma missão, e essa missão, Senhor, é de partilhar com os outros a grande alegria da salvação. Ajuda-nos a fazê-lo, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, também aqueles que, por algum motivo, Senhor, não tomam, Senhor, esta Santa Ceia, Tu possas ajudá-los, Senhor, a compreender que, na verdade, Senhor, Tu os amas, que, na verdade, Tu estás sempre ao seu lado. Estás pronto, Senhor, a deitar sempre as mãos, Senhor, que é assim que eles querem, Senhor. Por isso te pedimos uma bênção para todos nós, para aqueles que vão tomar, para aqueles que não vão tomar, Senhor, que Tu possas ajudar a todos. E que possas, Senhor, termos a certeza de que um dia estaremos contigo na Pátria Celestial. Em nome de Jesus te peço todos estes favores. Amém. Pedimos a todos os irmãos que estão a participar na Santa Ceia que possam colocar-se de pé para que, ao serem servidos, logo depois de sermos servidos, nós vamos assentar-nos e aguardar em silêncio, portanto, o momento em que todos participaremos juntos. Que o Senhor nos possa abençoar neste momento. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abria a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha, muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Com gratidão no coração, partilhemos deste pão que representa o corpo de Cristo em nosso favor.
palavra de Deus continua dizendo o apóstolo Paulo no verso 25: semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. À semelhança daquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou de exemplo, nós também vamos pedir a bênção para o sumo da uva. Não com a esperança de que ele se transubstancie, tornando-se exatamente no sangue de Cristo, mas para que este símbolo possa ser não só abençoado, mas por nós também reconhecido como o alto preço que foi pago pela nossa salvação. Convidamos novamente a igreja que se coloque de pé, enquanto aqui à frente nós nos ajoelharemos e pela oração do irmão Noé, nós seremos colocados diante do trono da graça do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos estar aqui para mais um cerimonial que estabeleceste nesta terra para memoriar, para nos lembrar, para nos incentivar a esta esperança que nos deixaste de um dia voltar-nos e levar-nos para um reino perfeito. Te peço uma bênção para que todos nós tenhamos sabedoria para compreender tudo aquilo que é a tua vontade, seguir este caminho que tu nos deste e que seja em toda a nossa vida aquilo que fazemos uma honra e glória ao teu santo nome. Oxalá que estes símbolos possam representar para todos nós o teu amor, o teu sacrifício e a tua dádiva. Obrigado por tudo. Abençoa todo este povo, em nome do Senhor Jesus. Assim que formos servidos, convido a que possamos depois aguardar humildemente e pacientemente a oportunidade de participarmos então deste sumo da uva. Vamos então proceder à distribuição do sumo que representa o sangue de Cristo vertido por nós. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um servo, certo homem, e diz-lhe: o meu mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Com gratidão no coração, mas acima de tudo com um profundo sentimento de felicidade pela parte de Deus, participemos então deste sumo da uva que representa a nossa redenção. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abria boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posterioridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
embora a cerimónia da Santa Ceia se revista de uma profunda solenidade, não quer dizer que ela seja em si mesma uma cerimónia triste ou melancólica. Pelo contrário, ela é naturalmente cheia de alegria e traz todo o sentido à nossa vida, porque ela representa o fato de que nós, que estávamos condenados a morrer, podemos viver uma vida de alegria na esperança da salvação. Por isso, vamos cantar o hino 221 com alegria no nosso coração, celebrando a salvação que temos em Jesus, o nosso Salvador. Querido Deus, muito obrigado, porque em Jesus Cristo nós temos a esperança para a continuação da existência eterna de cada ser humano. Obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo e na cruz do Calvário se abriu diante de nós a autoestrada da salvação, aquela que nos abre de par em par as portas para o reino eterno e para o qual nenhum de nós é pecador demais para não ser nele aceito. É indigno demais para não poder fazer entrada no teu reino. Muito obrigado, Senhor, porque a tua graça é universal, porque o teu chamado não exclui absolutamente ninguém. Te pedimos, bondoso Senhor, que na tua grande graça cada um de nós se possa sentir acarinhado e amado. Te pedimos e agradecemos humildemente tudo isto em nome de Jesus. Amém, Senhor.